E aí, beleza? Hoje eu sou do lado de quem? Da Luciana Couto. Ela tem um canal também, ela faz muitos vlogs, dá muitas dicas, mostra muitos lugares aqui em Toronto. É bem interessante, bem legal o canal dela. E ela acabou de se tornar residente permanente aqui no Canadá. E a gente vai conversar sobre isso, quais são os passos, quais são esse processo. Valeu a pena ela vir para cá e aplicar daqui? Ou ela poderia ter aplicado no Brasil? A gente vai conversar sobre tudo isso. Tudo bem, Luciana? Tudo bom. Obrigado por aceitar. Obrigada a você por me convidar aqui pro vlog. Éramos vizinhos antes, no fim não deu certo de gravar. Daí a gente acabou mudando, mudei também. Agora que mora longe, deu certo de gravar. E mesmo assim com alguns, né, alguns cancelamentos, chuva, que impedia da gente vir aqui. Você gravou com a Kitty, que é lá de Vancouver, e a gente mora aqui e tá gravando agora. Mas que bom. Primeiro fala um pouco do seu canal, o que o seu canal ele mostra, o que você tenta passar através do seu canal. Tá. Bom, o meu canal ele é essencialmente de vlogs diários. Eu comecei assim por acaso, a minha ideia no início não era fazer vídeos sobre Canadá ou responder perguntas sobre o Canadá ou sobre Toronto. Um dia eu tava pelo YouTube, eu descobri o tal do Casey Neistat, fiquei encantada e falei, eu preciso fazer a mesma coisa que esse cara faz. E aí eu peguei uma câmera qualquer, comecei a filmar, não sabia nada de edição, fui aprendendo a editar e tal. E o canal ficou muito tempo, assim, eu postei durante 1 ano e meio. 1 ano e meio, todos os dias eu postei vlogs diários. E no início nem crescia, ninguém se interessava e tal. As primeiras pessoas que começaram a chegar no canal, começaram a se interessar, elas estavam interessadas por causa de Toronto e por causa do Canadá. Então eu cheguei à conclusão de que eu não era a personagem principal do meu canal. Toronto era, né? E aí eu comecei a incorporar mais informação de Toronto. Eu gosto do formato vlog e nunca vou desistir dele. Então é formato vlog, mas eu sempre tento trazer informação de Toronto, do Canadá, muita coisa que me perguntam, eu tento responder. E aí eu fui chegando nesse formato aí que ele tá hoje. Foi lapidando aos poucos. Fui lapidando. Que legal. O canal dela é bem interessante para você conhecer lugares aqui de Toronto, onde comer. Ela sempre está mostrando ali os cafés, né? De comida eu entendo. De comida ela entende, sempre mostrando receitas lá. Então, vai no canal dela, o link está aqui na descrição e se inscreve lá também. E se você veio do canal dela, assiste os vídeos aqui, se você gostar do conteúdo, se inscreve aqui também. Bom, vamos falar de PR. Vocês já estão aqui há quanto tempo? 2 anos e meio. Eu cheguei em janeiro de 2016, o Cris chegou uns 2 meses depois de mim, ele teve que ficar no Brasil terminando um projeto. E aí agora saiu no início de junho, foram 2 anos e meio. Mas quanto tempo demorou para vocês, de quando vocês aplicaram até receber o PR? Olha, a gente começou a ver em julho do ano passado. A gente foi a primeira consulta com o advogado para saber nossa pontuação, como é que era. E aí ele falou tudo que a gente precisava, que a gente tinha que validar o diploma, fazer todo aquele processo chato. Eu lembro que em julho a gente saiu de lá e acho que a primeira coisa que a gente fez foi resolver a questão do diploma, que era a mais burocrática. E aí depois a gente só deu... Aí foi isso e a prova de inglês, a gente marcou a prova de inglês e fez. Só que a gente só foi dar entrada, se eu não me engano, lá pro início de dezembro, porque aí também a gente teve um problema no Brasil que o Cris estava vendendo o apartamento dele e a gente... E aí demorou para sair a venda e tal, e a gente precisava do dinheiro para pagar o advogado, para pagar o processo e tal. Então a gente só conseguiu mesmo, digamos, quando a gente criou o perfil e entrou na pool, foi no início de dezembro. E aí no final de dezembro, eu acho até que foi o último corte do ano, aí a gente recebeu a carta, convite. Quantos pontos foi? O nosso foi super baixo. Acho que quando a gente aplicou, acho que 440 e pouco eles estavam chamando até. O que a gente aprendeu depois é que agora, essa época que vem agora, é a época mais difícil em que a pontuação aumenta muito, porque são as pessoas que vieram estudar na universidade e tal, e que estão terminando agora e vão começar a aplicar. Então isso aumenta muito, porque muita gente entra nessa época. Então quando chega no final do ano, ela baixa um pouquinho, fica mais fácil, digamos. E uma coisa que eu vejo que vocês tinham um perfil para aplicar antes de vir para cá. E optaram para vir para cá primeiro, fazer o college. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam de diferente que vocês acharam, perdemos tempo aqui, poderia ter economizado ali?
Se eu voltasse no tempo, eu teria vindo do jeito que a gente veio, mas eu teria vindo com a cabeça diferente. Eu teria vindo mais preparada psicologicamente para o desafio. Foi mais difícil do que eu pensava. Assim, O que você vê de psicológico que afetou bastante? o college para mim foi a pior parte, que era a parte que eu achava que ia ser a mais legal. Tipo, eu gosto de estudar, eu gosto mesmo, assim, não tô falando na câmera, eu gosto. E aí, só que para mim foi a grande decepção, assim, burrice também minha, assim, talvez de não ter pesquisado tanto, mas isso eu tenho formação em business, eu tenho um MBA no Brasil, e aí quando eu vim pra cá, eu pensei assim, bom, vou estudar algo na área de administração, porque é minha área e tal, e vou seguir essa área. E aí eu pensei em eu fiz Fashion Management, porque eu pensei, é administração com fashion, gosto de moda, vai ser como uma especialização em administração de moda. E na verdade o college, ele é como se fosse um tecnólogo no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu não gostava do conteúdo, mas o conteúdo era de menos, mas o que mais me chocou, assim, talvez a minha idade já esteja velha para isso, mas eu tive que conviver com, assim, era gente saindo do high school, então às vezes não tinha muita maturidade, os professores tratavam a gente como criança, e isso para mim me irritava muito. Nossa. É algo que você tem que pensar muito quando você sai do Brasil, de você vai começar a sua vida de novo. Às vezes no Brasil você já conquistou coisas, você já tem uma carreira, eu tinha mais de 10 anos de experiência trabalhando e tal, e chegar aqui e tal, o professor te tratando como criança, assim, eu achava... Essas coisas que afetam o psicológico, afeta né? muito, Você parece que não, aqui mas... e ver e falar, caramba, eu não sou ninguém aqui. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, você está começando do zero, não importa a sua experiência que você teve, a sua graduação, seus conhecimentos, para eles você... No começo é difícil. É bem difícil, é bem difícil. Mas o Cris teve como se diz, teve oportunidade, né, numa área bem dizer dele, né, que ele já estudou e... O Cris, a gente é um ponto fora da curva. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito a passar por esse desafio de 2 anos tendo que cursar college foi justamente isso, assim, porque pelo menos eu pensava assim, não, pelo menos o Cris ele tá no caminho certo. Algum dos dois tá indo, a gente tá conseguindo. A minha esperança era, vou passar por isso e depois que terminar o college, depois que a gente conseguir piar, a nossa vida vai estar bem melhor do que quando a gente entrou. E o Cris, assim, de uma certa forma ele teve sorte, e é por isso que eu falo que eu faria a mesma coisa, não me arrependo, porque eu acho que as coisas aconteceram do jeito que elas tinham que acontecer. Às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, e a oportunidade vem. Então, assim, quando a gente chegou aqui, uma das coisas que eu falei que eu viria mais preparada também, eu achava que seria mais fácil conseguir emprego na área, porque a gente pensava, a gente tem qualificação, a gente tem experiência, quem não vai querer contratar a gente e tal? E chega aqui, eu entendo lá dos canadenses, é complicado porque eles olharam o meu currículo e ver empresas do Brasil ou ver universidades brasileiras, por mais que no Brasil sejam universidades conceituadas, para eles não é nada, sabe? Esse nome não diz nada para eles. Então eles não fazem isso porque eles têm preconceito, você é brasileiro ou porque você não é canadense, eu não vou te contratar. É um medo que eles têm porque eles não têm eles não sabem que tão qualificado você é no fim das contas. E o Cris é um caso, assim, é interessante a história do Cris, que a gente começou, o Cris ele é data scientist, ele queria trabalhar como data scientist e a gente, desde que chegou aqui, a gente começou a mandar currículo, fazer contatos e tal. Uma das coisas que a gente fez foi começar a participar de eventos da área. E eu sou tímida, apesar do teu canal eu sou tímida, e o Cris é mais ainda. Então, às vezes ele tinha vergonha de ir em networking, eu ia com ele para forçar, assim, da gente se apresentar e conversar com pessoas, porque uma coisa depois até confirmaram para mim que a maioria dos empregos assim no Canadá, as pessoas antes perguntam no seu meio para depois elas divulgarem as vagas. Então as melhores oportunidades vão vir por contatos. Então a gente começou a fazer esses networkings, Twitter é muito utilizado para trabalho aqui, então a gente, sabe, meio que fazendo ele postar coisas da área de data science, para ele ficar conhecido. E aí um dia num evento de startup, ele foi um evento de contratação de startup, ele conheceu o cara que depois ia ser o chefe dele, e aí entregou o currículo, começou a conversar, e aí eles tinham uma vaga aberta que era para um cargo maior, que era um cargo de líder data scientist. E ele passou por todo o processo. Os processos aqui são demorados, são bem demorados, sei lá, mais de 2 meses. Aquela angústia, assim, a gente sabia, meu Deus, se entrar, resolveu todos os nossos problemas, sabe?
E aí quando chegou na última etapa, ele tinha ido super bem, fizeram testes super difíceis com ele tinha ido super bem, aí ligaram, falaram que tinham dado preferência para outra pessoa que tinha mais experiência, que era daqui e tal. Aí ele ficou super chateado e tal. Eu acho que em questão de umas 2 semanas depois ligaram de volta e ofereceram um cargo menor para ele. E aí, claro, ele aceitou e foi. E na verdade eles nunca preencheram a outra vaga. Eles não queriam, eles estavam com medo de dar um cargo maior. E aí depois o Cris trabalhou, depois de uns meses ele foi voltando até eles ganharem confiança. O que acontece também, que eu já ouvi falar muito, é que eles até encontram pessoas com um perfil que eles estão procurando, mas eles ficam com receio de contratar a pessoa porque a pessoa não é canadense, não é residente ainda. Também. Aí, então eles ficam assim, pô, se eu contratar o cara, daqui 1 ano ele vai embora, ou então eu vou ter que, ele vai pedir para ficar aqui, vai pedir para mim dar entrada no papel e a empresa vai ter que se envolver no processo dele, e a empresa não quer isso, a empresa só quer uma pessoa que tenha a permissão e não vai embora. Então por isso que às vezes acaba acontecendo de eles ficar meio com... E também a pessoa pode voltar a qualquer momento, porque o visto dele dependia do meu. Sei lá, se acabasse o dinheiro, a gente não tivesse como pagar o college, se a gente tivesse que voltar para o Brasil por algum motivo, imagina uma empresa, ela investir num funcionário, em treinamento, em tudo aquilo, de repente, da hora para outra, o funcionário é impedido mesmo de trabalhar. De um dia para o outro, o seu funcionário não pode trabalhar. Então é muito arriscado para uma empresa. Mas deu tudo certo, né? Agora, graças a Deus, deu tudo certo. Agora residente. Resumindo, para quem vai aplicar para residência, o inglês tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer. Vocês fizeram o CELP. Existe o CELP, existe o IELTS. Você recomenda ela fazer, por exemplo, ela vir para cá estudar, que nem vocês fizeram? Ou você acha que se ela tiver o perfil, ela já aplica já do Brasil ou a ansiedade? Assim, vir copiar é muito melhor, é muito mais tranquilo, até mesmo que você falou, a empresa, as possibilidades de você conseguir um emprego melhor são maiores, porque a empresa sabe que você veio para ficar. Então assim, é o melhor dos mundos, você chega, você tem acesso a conta bancária, a gente tem, mas a gente não tem acesso às vezes a financiamento, cartão de crédito é difícil pra caramba, sim. Essas coisas pequenas do dia a dia que dificultam a vida. Então se você vem copiar, com certeza, não tem o que pensar. A única coisa que eu diria assim, talvez não desistir se não conseguir, se não tiver ponto para PR e vir para cá, somar os pontos aqui. Só vir preparado que é recomeçar a vida, né? É recomeçar a vida. A gente quando saiu finalmente assim, eu virei para o Cris e falei assim, caramba, agora a gente com 36 anos, a gente está recomeçando a nossa vida do zero. Porque até o, sei lá, dinheiro que juntou no Brasil já não tem mais, porque a gente já gastou tudo aqui nesse tempo para se manter, para pagar college, para tudo. A nossa vida realmente começa do zero agora, de ter que trabalhar tudo de novo, juntar dinheiro para um dia, quem sabe, poder comprar um apartamento de novo e ter tudo de novo, tudo, sabe? É complicado. É complicado. Mas vale a pena, né? Vale. O começo é pior, é ruim para todo mundo. É. Mas por que vocês decidiram desistir do Brasil e vir para o Canadá? Olha, eu sempre quis morar fora do Brasil, assim, sempre foi um sonho. Eu gosto muito de viajar e tal, e quando eu viajava, quando você passa a viajar e conhecer outros lugares, você passa a se questionar mais, assim, sabe? Tipo, por que aqui não funciona? Por que aqui eu não posso fotografar na rua? Por que aqui, sabe? Você começa a ficar mais assim. Então eu sempre pensava nisso, assim, quando eu viajava, eu me sentia muito mais segura, muito mais assim, mas eu não sabia pra onde. Aí em 2015 o Cris veio, o Cris mais ainda, né, porque o Cris ele sofreu um assalto bem violento no Brasil, pouco antes de me conhecer, roubaram o carro dele, a mão armada. Nossa. Foi terrível, foi terrível. Traumatizante. Então ele mais que eu ainda queria sair do Brasil. E aí em 2015 ele veio para um congresso aqui no Canadá, foi algumas cidades, e eu aproveitei e vim com ele, a gente conheceu algumas cidades, e a última cidade que a gente conheceu foi Toronto. E a gente andando assim por Toronto, eu falei para ele, acabou a busca, é aqui que eu quero morar, assim, porque eu adorei, eu me apaixonei pela cidade, foi a primeira cidade assim no mundo que eu não me senti estrangeira, que eu acho assim, todo mundo é estrangeiro, então você não é estrangeiro. E aí eu gostei das pessoas, como as pessoas receberam e tal, gostei da cidade, da organização, da segurança e tal. E aí isso foi junho de 2015, 6 meses depois a gente estava se mudando para cá. E agora, depois de 2 anos, residente. Daqui 1 ano já pode aplicar para a gente está pensando, a gente quer aplicar para cidadania. Bom, mas isso daí
Luciana, obrigado por fazer esse vídeo. Espero que ajude as pessoas que estão assistindo aí. Você que está assistindo tem planos de vir para cá e migrar. Então, quem sabe você já não tem a pontuação e aplica e já vem com a residência. Já vem com a residência. Mas se não for o caso, faz o que nem ela fez, estudou e segue o sonho. Não desanima que tudo dá certo no final. É, isso assim que eu sempre falo, assim, eu tento falar o quão difícil que é, mas eu tento mostrar o lado bom, assim, tipo, que vale a pena, até mesmo porque às vezes não tem nada assim mais gratificante para mim quando eu recebo uma mensagem de alguém que tá naquela etapa de quando eu cheguei e fala que vê os vlogs e vê justamente porque gosta de saber para onde está indo, sabe? Tipo, eu tô passando por tudo aquilo que você contou que é difícil, mas eu faço porque eu sei que tem, sabe, tem um porquê de eu estar fazendo isso. Eu acho isso, eu gosto de mostrar isso. Exatamente. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal da Luciana, vai lá conhecer o canal dela, o link está aqui na descrição e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!